Boa noite, sejam bem-vindos ao WA Jornal. Emmanuel Macron define a eleição de há uma semana como a vitória da esperança e do espírito de conquista. Na tomada de posse, o homem que venceu a extrema-direita de Marine Le Pen garante que o mandato que agora começa é uma voz da liberdade e de uma França forte e segura do destino. E que saiba inventar futuro na Europa e no mundo. O novo presidente francês tem um desafio pela frente, já a curto prazo, ter a maioria nas legislativas dentro de semanas. Já foi entregue à mãe um menino encontrado perdido junto ao Pingo Doce da Amadora. A criança, com uma idade compreendida entre os 4 e os 5 anos, foi encontrada junto às instalações do supermercado, visivelmente desorientada, com fome e não parava de chorar. Num primeiro momento, a PSP suspeitou que o menor podia pertencer a uma casa de acolhimento, uma vez que falava de outras crianças do sítio de onde vinha. Informação que não se veio a confirmar. O Manchester United perdeu por 2-1 com o Tottenham. O clube inglês, treinado pelo português José Mourinho, fica assim a depender de uma vitória na final da Liga Europa desta quarta-feira contra os holandeses do Ajax. Caso vença, consegue assim o apuramento para a Liga dos Campeões, aliás, na próxima época. Os ataques informáticos da passada sexta-feira deixaram o mundo em alerta. Começa a adivinhar-se que nas próximas semanas grandes empresas mundiais podem ser alvo de novos ataques informáticos. O perito inglês de cibersegurança diz ter travado acidentalmente o ciberataque de sexta-feira a 100 países. O diretor da Europol revelou que o ataque informático de sexta-feira provocou 200 mil vítimas, a maioria empresas. Mais uma vitória para Portugal. Salvador Sobral venceu o Festival da Canção da Eurovisão 2017 com o tema Amar pelos Dois. O artista de 27 anos foi o primeiro concorrente português a conquistar o primeiro lugar neste concurso. Com uma música da autoria da irmã Luísa Sobral, Salvador voltou a levar Portugal à final, o que já não acontecia há 7 anos. Com esta vitória, o cantor já conta com inúmeros concertos agendados, a maioria esgotados. Termina assim mais uma edição deste jornal. Até amanhã, às 20. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao WA Jornal. Emmanuel Macron afirma que a eleição de há uma semana foi sinal de vitória da esperança e do espírito de conquista. Na tomada de posse, o homem que venceu a extrema-direita de Marine Le Pen garante que o mandato que agora começa é voz da liberdade e de uma França forte e segura na Europa e no mundo. O mais jovem presidente de França, desde Napoleão, tem um desafio pela frente. Já a curto prazo, ter maioria nas legislativas. Uma criança com idade compreendida entre os 4 e os 5 anos foi encontrada junto às instalações do supermercado Pingo Doce, no concelho da Amadora. Encontrava-se desorientada, não parava de chorar e tinha fome. O caso foi, entretanto, reportado à PSP. Suspeitava-se que o menor pertencia a uma casa de acolhimento, uma vez que falava de outras crianças do sítio de onde vinha. As autoridades já localizaram a mãe e a criança já lhe foi entregue. Começa a adivinhar-se que nas próximas semanas grandes empresas mundiais possam ser alvos de novos ataques informáticos. O perito inglês de cibersegurança, que diz ter travado acidentalmente o ciberataque a 100 países, advertiu recentemente que ataques similares podem ser desencadeados em breve. O diretor da Europol revelou que o ciberataque provocou 200 mil vítimas, a maioria empresas, mas também organismos como bancos na Rússia, hospitais no Reino Unido e operadoras de telecomunicações. E no Festival Eurovisão da Canção foram várias as pessoas que deram os parabéns a Salvador Sobral pela vitória. O artista português, com a canção Amar pelos Dois, composta pela irmã Luísa Sobral, trouxe para Portugal o prémio e as mensagens de parabéns não param, incluindo de outros concorrentes do festival. A dupla Sobral apresentou uma balada que destoava de todas as outras canções em competição pela sua simplicidade. Salvador Sobral dá uma razão para se ter apresentado com esta canção. Afirma que música não é fogo de artifício, música é sentimento. Chegamos ao fim deste jornal, obrigado por ter ficado desse lado. Boa noite.
Boa tarde, sou a Carolina Sousa, sejam bem-vindos ao WA Jornal. Após a vitória das eleições presidenciais, Emmanuel Macron considera que a França não está isolada, em vez disso tem um destino e quer inventar futuro na Europa e no mundo. No próximo domingo, o político irá assumir a tomada de posse e tem o seu primeiro desafio nas legislativas já dentro de semanas. Uma criança foi encontrada sozinha junto ao Pingo Doce da Amadora hoje de manhã. Perdido, desorientado e com fome, o rapaz, com cerca de 5 anos, deambulava junto às instalações do supermercado quando o funcionário da empresa o avistou. O caso foi imediatamente reportado à PSP, que reúne neste momento esforços para identificar a criança e encontrar a família. A situação também já está a ser tratada pela Segurança Social e o caso depois será entregue ao Tribunal de Menores. Manchester United perde 2-1 com o Tottenham neste domingo na 37ª jornada da Premier League e fica fora da Liga dos Campeões. Contudo, o clube inglês ainda pode ter chance. A conquista do segundo troféu de futebol europeu do clube pode ficar assegurada se Manchester ganhar a Ajax na final de Estocolmo. De acordo com especialistas em segurança de informação, um novo ataque cibernético ainda mais forte está previsto nas próximas semanas a grandes empresas. O responsável pelo site MalwareTech ajudou a travar acidentalmente o ciberataque de sexta-feira a cerca de 200 mil sistemas de computadores em mais de 100 países. Portugal também foi alvo nas empresas como EDP, PT e nós. Os computadores bloquearam com vírus, os ficheiros ficaram encriptados e em alguns casos foi um pedido de resgate de $300 na moeda virtual da internet. Agora, na cultura, Salvador Sobral, vencedor da 62ª edição do Festival Eurovisão, apela à música com conteúdo emocional, lírico e melódico. O cantor afirma que a música não é descartável, mas sim, nem um fogo de artifício, mas sim um sentimento. Salvador pede que nas próximas edições a Europa traga músicas com mais significado. Por hoje é tudo. Boa tarde. Voltaremos amanhã, à mesma hora. Boa noite, chamo-me Filipa Mota e este é o WA Jornal. Emmanuel Macron acredita que o mandato que agora começa é um sinal de liberdade e segurança para os franceses. O jovem presidente tem agora um grande desafio pela frente: garantir a maioria nas legislativas. Um menino com a idade compreendida entre os 4 e os 5 anos foi encontrado junto ao Pingo Doce da Amadora. A criança encontrava-se visivelmente desorientada e com fome. O caso foi reportado à PSP, que já localizou a mãe da criança. O Manchester United, de José Mourinho, perdeu 2-1 com o Tottenham e por isso fica afastado da Liga dos Campeões na próxima época. Ainda assim, há esperança. Se a equipa de Mourinho vencer o Ajax na final da Liga Europa, ganha entrada direta na Liga Milionária. Depois da surpresa, começa a adivinhar-se que nas próximas semanas grandes empresas mundiais podem ser alvo de novos ataques informáticos. O perito inglês, que travou o ciberataque de sexta-feira a 100 países, avisou hoje que ataques semelhantes podem acontecer em breve. O diretor da Europol revelou que o ciberataque provocou 200 mil vítimas, na maioria empresas como bancos na Rússia, hospitais no Reino Unido ou a operadora de telecomunicações espanhola Telefónica. A surpresa em Portugal é outra, peça de Salvador Sobral. Salvador Sobral ganhou o Festival da Eurovisão com a música Amar pelos Dois. Após conquistar 758 pontos, subiu novamente ao palco para apelar ao regresso da verdadeira música, com mais sentimento e menos fogo de artifício. Este foi o WA Jornal. Por agora é tudo. Encontramos-nos amanhã, às 19h. Boa noite, começa agora o WA Jornal. Emmanuel Macron define a eleição de há uma semana como uma vitória da esperança e do espírito de conquista.
Na tomada de posse, o novo presidente francês garantiu que o mandato que agora começa é uma voz da liberdade e de uma França forte e segura. O mais jovem presidente de França desde Napoleão tem o primeiro desafio já a curto prazo: vencer as eleições legislativas dentro de semanas. Um menino com idade compreendida entre os 4 e os 5 anos foi encontrado junto às instalações de um supermercado na Amadora. Encontrava-se visivelmente desorientado, tinha fome e não parava de chorar. O caso foi reportado à PSP e a criança, que inicialmente se pensava pertencer a uma casa de acolhimento, foi, entretanto, entregue à mãe. O Manchester United de José Mourinho ficou afastado da Liga dos Campeões na próxima época. Perdeu 2-1 com o Tottenham para o campeonato inglês. Mas Mourinho ainda pode entrar na Liga Milionária. Basta vencer o Ajax na final da Liga Europa e a conquista deste troféu dá entrada direta na prova rainha do futebol europeu. O perito inglês de segurança informática, que diz ter travado o ataque de sexta-feira a 100 países, alertou hoje que novos ataques podem acontecer em breve. O diretor da Europol revelou que o ataque informático da passada sexta-feira provocou cerca de 200 mil vítimas, entre as quais bancos na Rússia, hospitais no Reino Unido e a operadora de telecomunicações espanhola Telefónica. E agora a música. Salvador Sobral venceu o Festival Eurovisão da Canção. Portugal conquistou assim a primeira vitória no certame e fez história, tendo sido notícia um pouco por todo o mundo. À chegada a Lisboa, Salvador Sobral tinha à espera milhares de portugueses em euforia. Pouco habituado a multidões, o novo herói nacional agradeceu o apoio, mas deixou claro que pretende ser conhecido pela música e não como vencedor da Eurovisão. E termina assim o WA Jornal. Até amanhã, às 20h. Boa noite, seja bem-vindo ao WA Jornal. Em França, Emmanuel Macron tornou-se no 8º presidente da República. Macron define a eleição de há uma semana como a vitória da esperança e do espírito de conquista. O mais jovem chefe do Estado do país garante que hoje França é mais forte e segura e que precisamos de uma Europa mais eficaz, democrática e política. Tem um desafio pela frente, já a curto prazo, ter maioria nas legislativas. Um menino com uma idade compreendida entre os 4 e os 5 anos foi encontrado junto às instalações do supermercado Pingo Doce, no concelho da Amadora. A criança encontrava-se visivelmente desorientada, tinha fome e não parava de chorar. O caso foi reportado à PSP e a criança já está com a mãe. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens foi notificada do caso. Manchester United fica fora da Champions ao perder 2-1 com o Tottenham. Isto via da Liga Inglesa, mas a equipa do José Mourinho ainda pode chegar à Liga Milionária. Para isso só tem que vencer o Ajax no final da Liga Europa. Depois da surpresa, começa a adivinhar-se que nas próximas semanas grandes empresas mundiais podem ser alvo de novos ataques informáticos. O perito inglês de cibersegurança que travou o ciberataque de sexta-feira a 100 países advertiu hoje que ataques similares podem ser desencadeados em breve. O diretor da Europol revelou que o ciberataque de sexta-feira provocou 200 mil vítimas, a maioria empresas. E passemos agora para o Festival da Eurovisão. Salvador Sobral vence a final com a música Amar pelos Dois. Salvador alcançou a pontuação máxima da votação combinada dos júris nacionais e do público, a mais alta pontuação de sempre num festival da Eurovisão. A final foi disputada no Centro Internacional de Exposições de Kiev, na Ucrânia, por 26 países. Chegamos ao fim do nosso jornal. Boa noite e até amanhã.
Olá, boa noite. O meu nome é Marta Farinha e este é o WA Jornal. Emmanuel Macron, o homem que venceu a extrema-direita de Marine Le Pen, define a eleição de há uma semana como a vitória da esperança e do espírito de conquista. Macron garante que o mandato que agora começa é de liberdade e de uma França forte e segura, na Europa e no mundo. Nem passadas 24 horas após a tomada de posse, Macron já pôde sentir o tamanho do desafio que tem pela frente. No Concelho da Amadora, uma criança com idade compreendida entre os 4 e os 5 anos foi encontrada junto às instalações do supermercado Pingo Doce. A criança encontrava-se visivelmente desorientada e com fome. Ao que tudo indica, encontrava-se numa casa de acolhimento, visto-se ter referido a outras crianças do sítio de onde vinha. O caso foi entregue à PSP, que já localizou a mãe da criança. O Manchester United sentiu a derrota com Tottenham por 2-1, tornando distante a ideia de trazer para casa a taça da Liga dos Campeões. O treinador José Mourinho fica então fora da Liga Milionária. Ainda assim, a vitória com o Ajax na final da Liga Europa dá entrada direta na mais importante prova europeia de futebol de clubes. O perito inglês de cibersegurança, responsável pelo site MalwareTech, que impediu esta sexta-feira um ciberataque a 100 países, advertiu hoje que ataques similares podem ser desencadeados em breve. O diretor da Europol revelou que o ciberataque conseguiu ainda assim provocar danos a mais de 1000 organismos, a maioria empresas, mas também a bancos na Rússia, hospitais no Reino Unido e à operadora de telecomunicações espanhola, Telefónica. E agora, uma notícia de alguém que nos roubou o coração. Salvador Sobral venceu o Festival da Eurovisão, um feito inédito para Portugal, conquistando assim o coração dos portugueses. Salvador Sobral tem vivido a experiência com humildade, focando-se na família e numa agenda bastante preenchida. Os concertos dão início a partir do próximo sábado e continuam com datas até finais de agosto. Amar pelos Dois obteve 758 pontos na votação combinada dos júris nacionais e do público, na final do festival disputada por 26 países, em Kiev, na Ucrânia. Já a seguir, não perca a entrevista inédita feita ao Papa Francisco aqui no Jornal das 8. O meu nome é Marta Farinha, este foi o WA Jornal. Obrigada, até amanhã. WA Jornal, muito boa noite. O presidente da França define a eleição de há uma semana como a vitória da esperança e do espírito de conquista. Na cerimónia de tomada de posse, Emmanuel Macron garantiu que o mandato que agora começa é a voz da liberdade de um país forte e seguro. Macron tem um grande desafio pela frente, já a curto prazo: ter maioria nas eleições legislativas. Uma criança foi encontrada junto às instalações de um supermercado na cidade da Amadora. O menor encontrava-se visivelmente desorientado. O caso foi reportado à PSP, que já localizou a mãe da criança, a quem foi entregue. O Manchester United ficou afastado da Liga dos Campeões na próxima época. A equipa, treinada por José Mourinho, perdeu por 2-1 contra o Tottenham na Liga Inglesa. Mas a equipa pode ainda chegar à Liga dos Campeões, aliás, na próxima temporada, basta que vença o Ajax na final da Liga Europa. Aqui a conquista do segundo troféu mais importante de clubes da entrada direta na Liga dos Campeões Europeus. Depois da surpresa, grandes empresas mundiais podem ser alvo de novos ataques informáticos. A informação é avançada por um perito inglês de cibersegurança que diz ter travado acidentalmente o ciberataque que afetou quase 100 países. O diretor da Europol revela que o ciberataque de sexta-feira provocou 200 mil vítimas, a maioria empresas. Agora, o Festival Eurovisão da Canção. A vitória de Salvador Sobral com o tema Amar pelos Dois não passou despercebida à imprensa internacional. Na imprensa britânica, um jornal atribuiu-lhe 4 estrelas em 5, destacando as influências do fado. Outro destaca que a atuação de Sobral foi em tudo diferente das demais. É o ponto final nesta edição do WA Jornal. Até amanhã, às 20.
Boa noite, seja bem-vindo ao WA Jornal. Emmanuel Macron define a eleição de há uma semana como a vitória da esperança e do espírito de conquista. Na tomada de posse, o homem que venceu a extrema-direita de Marine Le Pen não falou novamente de uma França isolada. Macron garante que o mandato que agora começa é uma voz de liberdade a uma França forte e segura do destino e que saiba inventar futuro na Europa e no mundo. Ter a maioria nas legislativas dentro de semanas é o primeiro desafio do jovem presidente de França desde Napoleão. Um menino com uma idade compreendida entre os 4 e os 5 anos foi encontrado junto às instalações de um supermercado no concelho da Amadora. A criança encontrava-se visivelmente desorientada e com fome. O caso foi, entretanto, denunciado à PSP. O Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, ficou matematicamente afastado da Liga dos Campeões da próxima época ao perder 2-1 com o Tottenham. Ainda assim, Mourinho tem uma segunda oportunidade de entrar diretamente na Champions. Para isso, basta vencer ao Ajax no final da Liga Europa e é que a conquista deste troféu dá a entrada direta na prova mais importante do futebol europeu. Depois da surpresa, começa a adivinhar-se que nas próximas semanas grandes empresas mundiais podem ser alvos de novos ataques informáticos. O perito inglês de cibersegurança, que diz ter travado acidentalmente o ciberataque de sexta-feira a 100 países, advertiu hoje que ataques similares podem ser desencadeados em breve. O diretor da Europol revelou que o ciberataque de sexta-feira provocou 200 mil vítimas, a maioria empresas, mas também organismos na Rússia, hospitais no Reino Unido e a operadora de telecomunicação espanhola. E em Kiev, o ataque português de Salvador Sobral ao troféu da Eurovisão deixou Portugal ao rubro. Prova disso foram as centenas de pessoas que esperavam o cantor no aeroporto de Lisboa. À chegada, e mesmo antes de cumprimentar os fãs que o aguardavam com cartazes e bandeiras portuguesas, respondeu às perguntas dos jornalistas, admitindo que foi um bom passo para a música portuguesa. Salvador não se cansou de frisar que a vitória com uma canção assim pode significar mesmo uma mudança para a Eurovisão. Por hoje é tudo. Espero por si amanhã às 20. Boa noite. Boa noite, sou a Teresa Santos, sejam bem-vindos às notícias do WA Jornal. Emmanuel Macron define a eleição de há uma semana como a vitória da esperança e do espírito de conquista. Na tomada de posse, o homem que venceu a extrema-direita de Marine Le Pen não falou novamente de uma França isolada do mundo em que está. Macron garante que o mandato que agora começa é uma voz da liberdade e de uma França forte e segura do destino. O mais jovem presidente de França desde Napoleão tem agora um desafio a curto prazo: ter maioria nas legislativas. Um menino com uma idade compreendida entre os 4 e os 5 anos foi encontrado junto às instalações do supermercado Pingo Doce, no concelho da Amadora. A criança, que se encontrava visivelmente desorientada, tinha fome e não parava de chorar. Ao que tudo indica, o funcionário que encontrou o menor suspeitou que este pertencesse a uma casa de acolhimento, uma vez que falava de outras crianças do sítio de onde vinha. O caso foi, entretanto, reportado à PSP, que garantiu que a criança já foi entregue à mãe e que a Comissão de Proteção de Menores já foi notificada. O Manchester United, treinado por José Mourinho, enfrenta o Ajax na final da Liga Europa. Afastado da Liga Milionária após perder 2-1 com o Tottenham, Mourinho tem ainda outra forma de entrar na prova mais importante na Europa de clubes. Se a equipa inglesa vencer o troféu, o único em falta na história dos Red Devils, garante entrada direta na Liga dos Campeões. Depois da surpresa, começa a adivinhar-se que nas próximas semanas grandes empresas mundiais podem ser alvo de novos ataques informáticos. O perito inglês de cibersegurança, responsável pelo sítio MalwareTech, advertiu hoje que ataques similares podem ser desencadeados em breve. O diretor da Europol revelou que o ciberataque de sexta-feira provocou 200 mil vítimas, a maioria empresas, mas também organismos e outras empresas, como bancos na Rússia, hospitais no
do Reino Unido e a Telefónica, uma operadora de telecomunicações espanhola. E foi Espanha um dos países que mais pontuou Salvador Sobral para a vitória. O cantor ficou em primeiro lugar no Festival Eurovisão da Canção e venceu o voto popular e do júri com 758 pontos. A canção foi escrita pela irmã e também cantora Luísa Sobral. No discurso da vitória, Salvador afirmou que a música não é fogo de artifício, e sim um sentimento que está na altura de mudar. Portugal vence pela primeira vez o Festival de Música da Europa. E assim termina o jornal de hoje. Boa noite e até amanhã.